que motiva? Se eu sou empresário, os empresários estão nos ouvindo, nos assistindo, eles ficam pensando, tá, mas agora sim, minha vida real, vou ter que inovar, o que eu faço? Olha só os caminhos que tem. Um é, que problema eu tenho que eu quero resolver, ou que problema o mercado tem que eu poderia resolver. É muito de onde nasce, porque, por exemplo, antes da pandemia, tu lança o curso de inglês online. Tu resolveu o teu problema ou o problema do mercado antes? Entendeu? Quando veio a pandemia... do mercado. Então, quando veio a pandemia... Quando veio a pandemia, resolveu o meu problema. Exato. Mas agora, muita gente criou o curso de inglês online quando estava no problema. Perfeito. O resultado é outro. Então, pegar esse exemplo e veio logo aqui, pega quanto exemplo tu não viveu nos clientes que tu atende, que o cara nasceu e queria inovar para resolver o problema dele. É completamente diferente o resultado, claro que tem resultados positivos, do que quando eu olho para o mercado das oportunidades, né? Ou seja, isso. Que transformação, exatamente. E o desespero que bate, né? Quando veio a pandemia, fala, caramba, agora tem que transformar digital, né? Aí aquela galera que estava lá, não, reduz o orçamento dessa galera de inovação, que está vindo com esse processo digital agora. O programador está muito caro. E a pergunta é muito... mais ainda. Em cima disso, a pergunta é, o que eu estou fazendo antes daquele processo de inovação, né? Então, o que eu me pergunto muito, né? Eu fiz meu exit no PicPay tem aproximadamente 2 anos e pouco, né? Tem 2 anos aproximadamente. Então, eu procurei refletir um pouco. Não foi ali em janeiro de 2012, né? Meus sócios tiveram a ideia, a gente depois ali começou junto a fazer esse trabalho junto. Não foi ali em janeiro de 2012 que veio esse movimento, não, vamos agora inovar. Não, esse processo veio 3 anos antes, veio 4 anos antes, veio exposição à inovação, a pensar, a ver outros modelos de negócio. Mercado e não para ti. Exatamente. Então, assim, hoje quando eu olho, eu entendo o seguinte, quais serão as grandes transformações que vão acontecer no mundo? Então, muitas transformações que antes não eram possíveis, hoje são possíveis com blockchain. Como que você cria hoje, quais são as próximas empresas? A gente está falando muito de Uber ou de qualquer startup, mas qual empresa que vai quebrar o Uber? Qual empresa que vai quebrar o Google? Qual empresa que vai quebrar... E eu vejo que talvez não vão ser empresas, vão ser organizações descentralizadas. Mas o que é uma organização descentralizada? Aí você vai para o modelo de DAO, né? E aí você vai para o modelo de DAO, o que a DAO permite? Ela permite justamente que você reúna um monte de gente em torno daquele propósito. Explica o que é DAO para a turma que está... Então, a DAO é um tipo de organização que ela é descentralizada e ela funciona com um modelo de decisão através de blockchain. Então, quando a gente vai hoje para uma empresa que ela tem um conselho, ela tem um modelo de organização que os funcionários estão participando, que o conselho está participando, que os sócios, os acionistas. O que a gente faz no modelo de DAO é que a gente deixa isso muito mais público e muito mais transparente. Então, se eu fizesse uma analogia disso que você está falando, imagina que eu tenho uma comunidade de pessoas. Quer dizer que a minha comunidade é uma DAO. Exatamente. Por exemplo... Isso aí, perfeito. Isso, tá bom, só para então eles tomam uma decisão, eles tomam essa decisão. Recentemente eu fiz uma palestra para um pessoal de cooperativa de crédito, né, para uma organização, e o grande desafio deles era ligado à inovação. Não, o nosso desafio é inovar. Mas quando você pega... o que a cooperativa de crédito faz, se você pensar, ele é uma DAO. Ela é a organização mais atual vestida de um jeito antigo. Exatamente. Só que ela está o quê? Num CNPJ, num contrato, tem ali as regras. O que vai acontecer com esse processo todo é que ele vai migrar ao longo dos anos para uma estrutura de blockchain. No fundo, o símbolo e o ícone que demonstra para onde está indo o mundo. O Niall Ferguson, no seu livro A Praça e a Torre, ele diz o seguinte: até hoje, a sombra da torre, o governo, o poder centralizado, protege a praça, o povo. Daqui para frente, é o brilho da praça que vai iluminar a torre. Esta mudança é uma mudança sem precedentes. A gente não tem ainda olhado com atenção o que significa o blockchain. É muito mais profundo do que uma forma descentralizada de registro. É uma forma descentralizada de poder. Exatamente. A gente tem observado, numa escala ainda pequena, porque isso ainda vai se evoluir muito, que é a questão da descentralização da comunicação. Né? O que eram os grandes grupos de comunicação há poucos anos atrás, e o que se tornaram essas organizações, que é exatamente o poder que sai da praça para a torre. Não é verdade? Se você for observar, você tem hoje canais no YouTube, você tem hoje perfis no Instagram com mais audiência do que todas as televisões a cabo, somadas. E tudo indica que quem está nos assistindo nesta rede que está agora, seja ela visual ou seja ela auditiva, no futuro talvez vai ter a rede do Flávio, vai ter a rede do Walter,
né? Porque a evolução está indo E para se eu isso, troco né? de, e se eu troco de rede, meus seguidores vão comigo. Exatamente. É o blockchain. Porque tu tá agregando valor. É o blockchain.